noite, olá, meus raios de sol. Hoje nós teremos a participação do psicólogo psicanalista Fábio Sanches com a psicanálise freudiana e lacaniana. Boa noite, Giane, seja bem-vinda. Estamos aguardando o Fábio entrar para eu fazer o pedido aqui, ok? Já vou chamá-lo. Aí. Já aceitei, Fábio. Boa noite, Giovana. A sua câmera está virada. Agora sim, conseguimos. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Silvia. Estamos vivendo aí a angústia de lidar com não humanos, né? É verdade. Essa pandemia fez a gente se reinventar. Fala sério, não é? Temos que estar à altura do nosso tempo, né? É verdade. Ai, eu tô bem com o fone bem baixo aqui. Aumentei. Peço desculpa a todos aí pelo atraso dinossáurico. Tudo bem. Eu também não tenho muita habilidade não, tá? Confesso pra você que é só entrar na live que eu aprendi. Na verdade, o que aconteceu é que eu tinha que autorizar o uso da câmera pelo aplicativo. E eu demorei para fazer isso, eu não sabia que eu tinha que fazer essa autorização. Mas agora vocês estão autorizados a me verem pelo meu celular. Que bom, então. Então, de antemão, já muito obrigada por ter aceito o convite. O nosso canal é para dar informação de qualidade. Boa parte dos meus seguidores, amigos, são ex-alunos de faculdade, colegas, né, professores de faculdades e alguns amigos. Eu sei que você é professor, você dá aula também, você participa de grupo de pesquisa. Então, gente, o Fábio Sanches é psicólogo, psicanalista, mestre, e ele vai falar um pouco para a gente sobre Freud e Lacan. Fábio, você quer se apresentar? Sim, Silvia, eu não sou psicólogo, a minha graduação, a minha primeira graduação é em comunicação social, como você... Olha, meu colega. Seu colega, me formei em 86 como jornalista, né, trabalhei por um tempo na área, e em 99, 2000, no século passado, né, por conta de trabalhar na área de comportamento em jornalismo, me interessei pela psicanálise e fui fazer a formação em psicanálise, que é uma formação diferente da de psicologia, né? Hoje uma formação em psicanálise leva quase o mesmo tempo. A psicologia são 5 anos, psicanálise são 4, mais formação, mas é uma formação diferente, né? A formação em psicanálise, ela é uma formação que inclui um tripé, que é a formação teórica, numa escola, né? As escolas de psicanálise geralmente têm esse período de 4 anos, a sua própria terapia e uma orientação, né? Você tem que se consultar com um orientador. A formação em psicanálise envolve esse tripé, que é um pouco diferente da formação em psicologia. E aí a gente não para de estudar, né, Silvia? A gente continua estudando. Verdade. Eu estou também, a minha formação em Freud é pelo Sede Sapientes. A minha formação em Lacan é pelo Fórum do Campo Lacaniano, já estou lá há 4 anos e pouco, 4 anos e meio. Então, e pretendo esse ano começar um curso
de arte-terapia. Vamos ver se dá certo. Que então, a gente não para de maravilha! estudar nunca. A gente não para nunca. É muito bom suas informações, porque eu não tinha esse conhecimento, confesso que não tinha. Eu lembro que na graduação de psicologia, eu não cheguei a me formar, porque eu acabei parando no 7º semestre, que eu havia passado para o mestrado, e eu já era professora, né? E eu lembro que tinha um colega de psicologia, na sala de psicologia, que ele estudava psicanálise, porque ele já tinha uma graduação também. Então, assim, você sabe me dizer isso? A pessoa, para fazer psicanálise, ela precisa ter uma graduação, mesmo que não seja da psicologia, para poder fazer a psicanálise? Sim, muitas escolas de psicanálise pedem que a pessoa já tenha uma graduação. É o caso do SEDES, né? A psicanálise, as escolas de psicanálise, elas foram de alguma forma se pulverizando, porque a psicanálise começou num tronco, né, o tronco freudiano. O Freud o Freud é de 1856, né? Ele tinha 34 anos, portanto, quando lançou a Interpretação dos Sonhos, em 1900. Ele começou aí um grande tronco e começou a formar os seus discípulos, né? Mas logo isso foi arborizando, né? Em 1911, 12, o Jung separou-se, depois Otto Henke, depois Frenzy, depois Melanie Klein, todos foram criando galhos diferentes dessa grande ideia, dessa grande coisa que o Freud trouxe, né? E o que ele trouxe foi antes dele já se falava na questão inconsciente, né? Então ele trouxe a questão do inconsciente, mas ele de alguma forma a organizou, né? Ele estruturou, ele sistematizou a questão do inconsciente, de modo a criar a psicanálise, que ela é duas coisas. A psicanálise ela é uma tese, né, sobre como funciona a mente, ela é uma teoria da mente, né, sobre como se dá o nosso circuito de afetos, né, e ela é uma prática clínica baseada nessa teoria da mente, né? E então é baseado nisso que se formou todo aí esses conteúdos que vieram surgindo com o tempo dessa grande árvore chamada psicanálise, né? E o que se pode dizer que ela, já que a gente falou que ela a gente pode dizer o que ela não é, né? A psicanálise ela não reivindica para si a cura do sofrimento humano, digamos assim, né? O sofrimento humano é algo muito grande para a psicanálise resolver. O que a psicanálise chama para si e acha que tem condições de resolver é uma coisa que é a inibição do ser humano, né, diante do mundo, as coisas que ele quer fazer e não pode por um motivo ou outro. O conflito que gera essa inibição, né, ele não poder realizar uma coisa e, de acordo com a estrutura clínica dele, ele se preocupa de uma forma ou de outra. E o sintoma que vem daí, desse conflito que aconteceu. Então, a inibição, o conflito e o sintoma é o que a psicanálise se preocupa em tratar. O sofrimento humano talvez seja uma coisa para os filósofos, né? É uma coisa muito mais ampla. Então, essa técnica psicanalítica, ela é muito específica, ela se difere da psicologia por conta dessa sua especificidade, e ela se insere ao mesmo tempo na psicologia, né? Porque ela é uma parte muito importante da psicologia, que vem dando certo, né? Que vem funcionando, que ela tem sido muito reivindicada, e com uma forma de tratar o sofrimento que as pessoas, de alguma forma, têm. Então, ela se
difere dessa, e se difere também da psiquiatria, por conta da psiquiatria ser uma coisa, as pessoas Com confundem muito, né? medicação. Sim, sim. E, É, pode falar. desculpa. A psiquiatria, ela medica, né? E muitas vezes não dá a chance da pessoa resolver certos problemas, diferente da psicologia e da psicanálise, né? Eu acho que a psiquiatria, ela tem uma função. Ela tem, às vezes a pessoa tem ela tem um lugar, né? Às vezes a pessoa tem um sofrimento tão intenso, ou uma depressão tão intensa, por exemplo, e é preciso que ela se levante da cama e venha para o tratamento, e venha e tenha condições de se cuidar, de olhar para si. Para isso, talvez a medicação funcione, né? Funcione para que a pessoa tenha saia de algum choque em que ela tenha, de alguma forma, ingressado, né? Mas ela resolve? Não, ela não resolve. Porque a origem disso está em outro lugar. Nós acreditamos que está em alguma reminiscência, está em algum outro canto. E a psicologia, ela também é importantíssima, mas ela tem um foco diferente da psicanálise. A psicologia foca, grosso modo, né, resumindo muito, ela foca o ego, né, ela foca a estruturação do eu e trabalha com o consciente, né, da pessoa. Enquanto que a psicanálise trabalha com o inconsciente, né? Então, uma pessoa, quando o paciente chega e nos fala as coisas dele, nós ouvimos, tentamos captar o inconsciente, né? Ora, mas então para que ele fala? Ele fala porque a fala da pessoa está repleta de informações do inconsciente, né? Nos esquecimentos, nos atos falhos, nas repetições, nos sonhos, nos xistes que ele faz, no humor da pessoa, nos sintomas mesmo que ele apresenta. Enfim, a gente é treinado para, na fala cursiva da pessoa, buscar essas informações que não são ditas por ele no texto cursivo, no discurso, mas que a fala dele deixa transparecer. Então é isso que a psicanálise busca. Por isso é chamada, já desde a época do Freud, de a cura pela fala. Eu falo para me ouvir. Você fala, sim, eu acho que você... E o analista é alguém que está ali para ajudar você a perceber as coisas que você está dizendo. Trazer algumas coisas que você, sozinho, talvez não tivesse a capacidade de perceber. A psicanálise, de alguma forma, trabalha essa questão. É um acordo que se faz, né? Você fica ali no ambiente com o seu analista, é pedido ao paciente que confie, é pedido ao paciente que faça um livre curso da sua fala, sem receios, sem medo de restrições éticas, morais, que ele simplesmente dê curso ao seu pensamento, né? E realize um livre pensar, um livre falar. É isso que se pede. E que ele confie no analista. E o analista vai buscar nessa fala dele essas mensagens inconscientes que ele por si só talvez não perceba. É mais ou menos esse o trabalho. Acho que esse teu trabalho, quero te dar os parabéns por estar entrevistando pessoas preocupadas com saúde, aproveitando o Janeiro Branco, né? Acho que essa série de entrevistas que você está fazendo podem dar para as pessoas uma boa visão do que são as várias formas de tratamento, né? Eu vou me empenhar para de alguma forma, ajudar a inserir a psicanálise nesse contexto. Eu agradeço. Eu sou fruto de terapias também, e eu diria de terapias integrativas, né? Eu já fui muito mais tímida, aquela adolescente na época de escola que não queria aparecer de jeito nenhum. E aí eu
fiz uso da psicologia, das terapias integrativas, para hoje poder estar diante de uma câmera, diante de mais pessoas, né? Na época da adolescência, até quando o médico me indicou a fazer teatro para aparecer, para mim era um parto. E justo na minha primeira aparição, tinha 1.500 pessoas dentro do teatro. Eu achei que eu ia morrer com aquilo ali. E aí eu tive acompanhamento depois para poder ir me equilibrando, né, me aprimorando. E ao longo inibição, da vida aí, falado, né? sim. E ao... Sim, é a inibição, né? Que tínhamos falado. De fato. Ao longo da vida, eu tive que botar a cara no sol algumas vezes, e aí sim você precisa de alguns acompanhamentos, às vezes, né? Quando eu fui para a faculdade também, e estar diante de 60, 70, 100 alunos numa sala de curso universitário, eu confesso que o primeiro dia de aula para mim era um parto, assim. Aí eu me cercava de algumas ferramentas, e aí depois de uma semana eu já conseguia me ambientar melhor, né? Mas eu sei que isso é um problema de muita gente, né? Estar é mais do que definir um problema, quer dizer, definir uma questão ou colocar a pessoa dentro de um certo escaninho, de uma certa definição do que ela é ou deixa de ser. Mais importante do que isso é fazer esse percurso que você está relatando agora, que é buscar as questões que estão em você e, de alguma forma, buscar uma forma de conviver com elas. Não digo nem a cura, né? Talvez você ainda seja tímida, mas hoje você lida muito melhor com isso. Então, uma psicanálise conseguir fazer com que a pessoa lide bem com seu sintoma, não digo nem curar, né? Se bem que o termo, a ideia do que é curar é questionável, mas se a pessoa conseguir lidar com as suas questões, com o seu circuito de afetos, isso já é uma grande evolução, né? A gente já considera isso um belo trabalho. Então, parabéns pela sua evolução tímida ou tímida controlada. A minha intenção aqui no canal é de trazer elucidação sobre informações que para a grande maioria não é acessível, né? Sobre o trabalho do psicólogo, o trabalho do psicanalista, as várias terapias integrativas, para que as pessoas consigam resolver alguns problemas. Ao longo do meu percurso como diretora, eu vi muitos adolescentes e jovens também passar por sofrimento e chegar a tomar remédio. E eu entender e perceber quando o aluno não consegue, de fato, chegar na frente da sala e apresentar um trabalho para os outros, né? Então, muitos tinham suadeira nas mãos, ou sudorese embaixo do braço, e alguns que não conseguia mesmo, de fato. E a gente precisa apoiar, entender e que essa pessoa possa buscar uma ajuda. E eu sei que essa ajuda de psicólogo, de psicanalista, muitas vezes não está acessível financeiramente para todo mundo. Mas tem algumas terapias integrativas que você pode conseguir através do SUS. E hoje, com o atendimento online, tem muitos psicólogos e psicanalistas que têm um valor social e que a pessoa pode procurar esse atendimento online para elucidar algumas questões da sua vida.
A psicanálise considera, sim, Silvia, que o corpo é um grande mensageiro, né? O corpo se apresenta para o sintoma é uma mensagem de que algo não está adequado, algo está gerando sofrimento para a pessoa. Então, o corpo é, sim, um grande veículo para se pensar o que está acontecendo com a pessoa, e todos esses sintomas que você mencionou, a inibição, a sudorese, a vergonha, tudo isso compõe e ajuda a entender o que pode estar acontecendo com a pessoa. As manifestações do corpo são importantíssimas numa análise clínica. Essa questão que você falou, da questão das muitas vezes as pessoas não terem dinheiro para uma terapia, em psicanálise, já desde os primórdios, já desde Freud, se realizavam clínicas sociais, até por conta de uma pesquisa, até por conta de uma evolução da própria técnica, né? E ainda hoje as instituições que ensinam psicanálise, elas têm suas clínicas, que oferecem serviços a preços muito razoáveis, muito baixos. E por estarem ligados a escolas, são serviços muito bons. É o caso do SED Sapientes, é o caso do CEP, né, que tem também, é o caso de várias outras escolas de psicanálise, e há inclusive grupos de psicanalistas, como o pessoal que faz psicanálise na praça, ali do lado da Igreja da Consolação, na praça, como é o nome da praça? Do lado da Igreja da Consolação. Não vou poder dizer. Ali eles têm, nos finais de semana, se não me engano, aos sábados pela manhã, eles têm um atendimento, e é gratuito, em que as pessoas podem ser ouvidas, podem ser atendidas, e falar, e ser encaminhadas, e de alguma forma ser orientada. A Célia colocou aqui, a Praça Roosevelt. A Roosevelt. Obrigado, Célia. Obrigada, Célia. Alguém com a cabeça no lugar aqui. Na Praça Roosevelt, tá? Acho que é aos sábados pela manhã, se não me engano, domingos havia, não sei agora depois da pandemia, esse atendimento de psicanalistas pode chegar lá e ser atendido. Inclusive atendimentos no SEDES também há atendimento de casais. Tem um grupo no SEDES Sapientes que é um grupo focado no atendimento. Outra especialização que eu fiz lá é o de atendimento de casais. E eu mesmo cheguei a atender nessa clínica, é o NAPC, que atende especificamente esses grupos, os casais e família, né, atendimento de casais e família. Então, isso vai derivando para outras questões importantes, né? Freud não atendia, embora ele pensasse os grupos, ele tem vários trabalhos pensando a sociedade como um grupo, né? Totem Tabu, Moisés e o Monoteísmo, Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele tem todo um trabalho pensando a sociedade, o grupo, né? Mas a clínica dele era individual. Depois disso, vieram muitos teóricos já dos ingleses, Winnicott, Bion, pensando a questão dos grupos, e hoje já se pensa a questão específica dos casais. Há toda uma teoria a respeito disso, René Caes, Cansiper. Então, a psicanálise vai encontrando caminhos para a sua aplicabilidade em contextos bem diferentes. Né? E então, eu acho possível hoje super válido, hein? O casal fazer a terapia juntos, né? E elucidar questões ali que, às vezes, nenhum nem outro sabe o que está ali no inconsciente, mas que juntos possam resolver os problemas aí. Acho muito válido essa terapia. No caso dos grupos e dos casais, a teoria acredita que há a formação de um aparelho psíquico grupal, né? O grupo, de alguma forma,
compõem para si um jeito de ser, um desejo conjunto, né? Compõem um sintoma conjunto. Às vezes traz sintomas de outra geração, né? Traz sintomas que já eram dos pais. Às vezes esse sintoma pula, é o que se chama de cripta, né? Uma história de um tio que teve um problema gravíssimo, e isso vai ressurgir na outra geração. Então, são questões que hoje são teorizadas, são discutidas. Enfim, a psicanálise, ela, ao focar o inconsciente, ela abre para inúmeras possibilidades, né? Então, eu acho que é assim, um instrumento a serviço das pessoas que têm algum tipo de sofrimento psíquico e que elas devem considerar. Essa experiência de você estar num setting, num ambiente, podendo falar à vontade, sem algum tipo de repressão, sem que alguém te julgue pelo que você está falando, né? E alguém que vai se empenhar em te ajudar a perceber coisas na sua fala que podem ser importantes para você. Essa é uma experiência que eu recomendo a todos. Deve ser vivida e pode realmente beneficiar. Ela pode curar em algum sentido, né? Sim. Essa questão que você falou que pode surgir do inconsciente numa outra geração, acho isso perfeitamente, porque a gente costuma falar muito de questões da ancestralidade, né? E que se manifesta nessa família, alguma coisa que ocorreu no passado e que talvez não tenha ficado muito claro, mas o inconsciente dessa família traz ali. E alguém lá na frente vai resolver esse problema. Isso. É o conceito de cripta, na qual a família, de alguma forma, trabalha aquela questão. É uma questão traumatizante. A família, de alguma forma, elabora aquilo como pode, de acordo com os recursos que tem. Às vezes diz a respeito disso, às vezes não diz no cursivo, na linguagem, no discurso, nas palavras, mas diz isso nos gestos, na maneira de criar, nas coisas que nega aos filhos, nas coisas que promove para os filhos, né? São todas formas de dizer. E elas transmitem, sim, isso que foi um trauma lá atrás. Isso isso está sendo estudado, isso está sendo pensado. Isso efetivamente existe nas famílias. É uma questão importantíssima, não deve ser menosprezada. Sim. Nossa, eu achei muito bárbaro você colocar isso, porque nas culturas africanas, a gente presta muita atenção nisso. Então, assim, a cura que eu faço em mim hoje vai reverberar nos que virão depois de mim, né? Então, o que eu faço para me curar hoje está curando o meu DNA, né? Sim, e eu acho que é uma proposta, inclusive, parecida com o budismo. Eu não sou um especialista em budismo, mas pelo que eu sei, o budismo também prega que eu estando em paz, eu estando em harmonia, o mundo ao meu redor também estará, né? Sim, sim. Eu acho que a psicanálise pensa também nisso de alguma forma, no sentido que ela acredita piamente que as pessoas se compõem, aí a gente já está indo para a psicanálise lacaniana, mas é Freud também, as pessoas se compõem na linguagem, no contato com o contexto, no contato com esse grande mundo que a gente se estabelece desde o início. Nós nos fazemos nesse contexto. Então, se é um ambiente de briga familiar, de hostilidade, de raiva, de ódio, isso vai se refletir na saúde psíquica da pessoa, com certeza. Então, se você, ao nascer, ao nascer nós temos, nos esperando em casa, ao sair do hospital, uma cama com um lençol azul
ou cor-de-rosa, ou alguma coisa desse tipo, né? Que são os estereótipos que a gente, de alguma forma, capta, isso já está dizendo, já está falando alguma coisa aquele bebê recém-nascido, né? O nome que dá para ele, o olhar que a mãe lança para esse bebê, a resposta que essa mãe dá ao choro desse bebê, tudo isso vai compondo um jeito de ser, vai compondo uma estrutura psíquica que tem a ver, sim, com o estado de saúde da própria mãe, do pai, enfim, o ambiente em que ela está situado, né? Então, a gente tem essa relação que é impossível driblar, que é essa relação com o outro, com o mundo, que nós precisamos, de alguma forma, administrar. Sim. Você falando dessa forma, eu já vou aqui tricotar, já fazer uma análise grupal. Se falando dessa forma, de certa forma até compreensível, a minha timidez, o meu medo de colocar a cara no sol, porque eu fui criada numa família que me protegeu muito. Então, assim, eu sou a mais nova da família. E de um lar muito amoroso, e de um lar que não se ouviam gritos nem palavrões. Então, de uma certa forma, sair daquela família para o mundo me causava uma certa estranheza. Sim, porque numa proteção, imagino que é um ambiente escolar, né? Onde há o bullying, onde você precisa conquistar as pessoas, onde você precisa, de alguma forma, estabelecer parcerias com alguns que pensam como você. Você precisa lidar com uma série de afetos de outras pessoas que você desconhece. O que é muito diferente do ambiente onde você foi criada, ainda mais sendo caçula, e onde você era tida ou, de alguma forma, protegida. Enfim, cada família lida com isso de alguma forma. Mas a escola, o mundo fora da família, é quase sempre um desafio. É claro que há também os casos dos que saem da família, porque a família é um ambiente tóxico. Sim. Então vai encontrar fora da família um ambiente melhor. Melhor, sim. Então isso acontece também, mas o mundo, estar no mundo, é sempre um desafio, com certeza. Desafio, sim. Eu estou lembrando agora de que eu sempre fui de fazer trabalhos sociais também, né? E uma certa época eu ia ajudar em um orfanato soro positivo, em Suzano, se não me engano, de crianças que a maioria foram deixadas lá, que pai não tinha informação de pai, e a mãe falecia por conta do HIV, enfim. E aí eu percebia criancinhas, assim, de 1, 2 anos, e que já tinha uma estrutura de estar no mundo tão completamente diferente do que a gente está dentro da nossa família ali, protegido de pai, mãe e irmãos mais velhos, que eu ficava observando que as crianças caíam no meio do quintal, lá brincando, e elas rapidamente se levantavam e se reequilibravam, e não tinha aquele choro de gritar pelo pai, pela mãe, de alguém que estava perto, né? Eu lembro que eu levava a minha sobrinha na época, a Nayara era pequenininha, tinha aí por volta de uns 3 anos também, e era completamente diferente o estar no mundo daquela forma da minha sobrinha com aquela criança que morava dentro de um orfanato que não tinha uma figura de pai e mãe definida, de vários cuidadores ali, né? Eu acho que as pessoas desenvolvem estratégias para lidar com o mundo, né? Uhum. E mais do que isso, elas desenvolvem jeitos de ser. A psicanálise acredita, Silvia, que existem estruturas psíquicas que são criadas numa idade muito precoce, tipo entre 3 e 6 anos,
a gente de alguma forma já forma uma estrutura psíquica. Você tem investimentos libidinais que você faz ao ser amamentado, ao perceber que há uma mãe que vem quando você chora, que vai quando alguém a chama, ao lidar com que você vai formando na sua estrutura psíquica, né? E quando acontece entre os 3 e os 6, a percepção de que o mundo é maior do que essa relação com a mãe, ou seja, tem um pai, tem irmão, tem vizinho, a mãe às vezes vai embora, ela não está ali para você, ela tem que trabalhar, ela tem que fazer uma série de outras coisas. O bebê percebe que ela precisa desenvolver estratégias para lidar com os investimentos libidinais que fez até então e trabalhar com isso de forma a sobreviver nesse mundo em que, veja você, não está ali só para ela, afinal. Sim, e é aí que ela vai desenvolver, aí que ela vai desenvolver estruturas psíquicas, né? Dependendo do que ela faz com essas emoções, ela vai se tornar, de alguma forma, neurótica, psicótica, perversa, enfim, ela vai elaborando o jeito de funcionar, né, que ela tem. E não há aí nenhuma gradação, tipo, ter uma estrutura psíquica é melhor do que ter outra, não. É tudo um jeito de funcionar, né? Sim. E aí, de acordo com... Oi? Sobrevivência. Sobrevivência. A criança, todos nós somos, de alguma forma, levados a isso. Como nós saímos dessa fase, né, que em psicanálise geralmente é chamada complexo de Édipo, é que se vai perceber o mundo. É como você elaborou essa etapa que você, de alguma forma, vai entender o mundo e lidar com ele. E repensar, né? Quer dizer, não é que você é aquilo e não muda nunca, não. Você, de alguma forma, pensa um jeito de lidar com essas intempéries, né? Você acha um jeito de chamar a mãe, que é só seu. Você acha um jeito de se relacionar com um irmão que bate em você, que é só seu. E isso vai criando as suas estruturas, vai criando o seu jeito de ser. Assim, alguns são mais corajosos, vão para cima, enfrentam. Outros são mais temerosos, guardam para si, não vou falar isso, vou ficar aqui na minha. Outros rejeitam, não estão nem aí, e esse cara não existe, não vou ligar para ele, vou lidar direto com a minha mãe. Enfim, cada um tem a sua estratégia. E é assim na vida. Sim, muito bom nossa conversa. E aí, uma dúvida, que eu acho que é dúvida de muita gente. Normalmente, quando fala-se em psicanálise, fala de Freud, fala de Jung. E quem é o Lacan? Lacan é um francês, ele é de 1900, ele nasceu em 1901, e ele começou a pensar a psicanálise já na década de 30, né, a tese dele, a primeira tese importante dele, que é o Estádio do Espelho, já da década de 30. Então, ele chegou depois de Freud, ele não conheceu pessoalmente Freud, né, o Freud morreu em 39, e o Lacan começou quando o Lacan estava começando já a se desenvolver nessa área. Ele evoluiu na questão psicanalítica, e é até engraçado dizer isso, porque o Lacan foi expulso da IPA, do Instituto de Psicanálise, que são os herdeiros de Freud, né, em 63, porque ele tinha uma técnica diferente. Mas o Lacan, em muitos sentidos, ele foi um retorno a Freud, porque ele discordava de muitos pós-freudianos que tinham técnicas muito diferentes das de Freud. Ele contrariou muito pouco de Freud. A maior parte do que ele diz, do que ele fez, do que ele criou, cacifa as ideias de Freud, né? Amplia as visões do que Freud tinha.
E ele, em vários momentos, ele ampliou a psicanálise, trazendo para a psicanálise elementos de outras ontologias, né? O Lacan canibalizou assim a matemática, ele criou formas, criou modelos, ele criou estruturas, matemas, ele canibalizou a antropologia, ele conheceu Lévi-Strauss, ele trazia vários conceitos de Lévi-Strauss para aplicar na questão da família, na questão do indivíduo também. Ele foi à filosofia, ele trouxe conceitos de Hegel para a psicanálise. Ele foi à linguística, ele trouxe vários conceitos de Saussure para a psicanálise. Então, ele foi a esses lugares todos, a essas ontologias todas, e resgatou, e pegou assim, olha, isso aqui, vamos trazer para a psicanálise, para isso ajudar a pensar a psicanálise. Então, isso resultou numa teoria muito caudalosa, muito intensa, muito vasta, mas muito interessante por conta de inserir no mundo, inserir nesses outros contextos e ampliar de alguma forma o jeito de pensar a mente humana, né? E ele, enfim, por conta disso é muito importante. Ele, com alguma modéstia, diz que a única invenção dele foi o objeto A. O objeto A é um jeito de dizer que a preocupação do lacaniano, quando alguém conversa com um analista lacaniano, o analista lacaniano está preocupado, ele está pensando em qual é o desejo desse sujeito. Né? O objeto A é a causa do desejo. Né? É aquilo que a pessoa quer algo, ela vai lá e consegue aquela coisa objetiva, né? Eu quero um computador novo, eu quero um carro novo, eu quero uma blusa. O objeto A continuará ali, causando desejo. Né? Por mais que a pessoa consiga esses objetos triviais, né, da realidade, o objeto A estará ali. E ele trouxe vários conceitos, né? O jogo de real simbólico imaginário, enfim, é muito importante, é difícil falar de Lacan em pouco tempo, né? Mas é um teórico relevante, e há muitos estereótipos sobre Lacan. Ele também não ajudava, sabe? Enquanto Freud tinha um texto magnífico, Freud escrevia muito bem, Lacan não se esforçava muito, sabe? E, para começar, que a maior parte do que a gente lê hoje de Lacan são seminários que ele proferiu, que ele falou, né? O Jacques Alain Miller, que era o cunhado dele, era o genro dele, traduziu isso, pôs isso no papel. Então é a versão que o Miller tem do que dizia Lacan. Né? Além disso, o que nós lemos, nós brasileiros, é a tradução do francês que o Jacques Alain Miller pôs no papel. Então, a possibilidade da gente estar lendo Lacan é pequena. A gente tem que ler, reler, ir nos comentadores, trazer diversos pensadores de Lacan, para a gente conseguir entender alguma coisa. Mas é um grande pensador. Estamos aí há 4 anos estudando e só aprendendo e conseguindo muita coisa com ele, muitos resultados na clínica com ele. Isso que importa, né? A partir do momento que ajuda outras pessoas a elucidarem suas questões, a se reconhecerem no mundo, né? A partir do momento que essas pessoas têm uma evolução, de estar no mundo já é um grande feito, né? Parabéns também pelo seu trabalho. Obrigado. Agora o desafio é pensar a questão da arte-terapia. Talvez eu inicie essa especialização esse ano. Ela é focada, pelo menos esse curso que eu vou fazer, é focada em Jung, né? Fala muito da questão dos arquétipos, mas a psicanálise de Lacan tem muito, muito, muito foco na questão artística. O próprio Lacan, na década de 20, na década de 30, ele era muito ligado à questão artística, né? Ele era amigo de surrealistas,
E isso, inclusive, ajudou muito no trabalho dele, a posteriori. Ele chegou a escrever, a pensar todo um seminário sobre a questão de James Joyce, né, que escreveu Ulisses. O livro Ulisses também é um livro, não é um livro simples, mas Lacan diz que, de alguma forma, Joyce trabalhou a sua psicose, trabalhou o seu sintoma, trabalhou as suas questões ao escrever, né? E Lacan é tão honesto intelectualmente que ele não procura interpretar psicanaliticamente o livro Ulisses James Joyce. Não. Ele vai ao livro e do livro e da vida de Joyce, ele capta informações e as traz para ampliar a sua própria teoria psicanalítica, e diz isso, né? Então ele não é aquela coisa de deitar falação, o dono da verdade, Joyce quis dizer isso, Joyce quis dizer aquilo. Não, ele humildemente vai ler o que ele escreveu e falar, mas espera aí, o que ele está fazendo é de alguma forma contemporizar o seu sintoma, é de alguma forma trabalhar o sintoma que ele tinha. Isso pode ser feito na clínica, isso pode ser feito de outra forma. Então, a arte, ela tem uma relação muito intensa com a psicanálise e muito intensa com a questão da cura, né? A gente tem grandes artistas no Brasil, como, por exemplo, a Lígia Clark, que pensou a questão da arte na cura das pessoas. A Nise da Silveira também, né? Nise da Silveira, com certeza, que trouxe a questão do Bispo do Rosário, né? A Lígia Clark ela tinha uma coisa chamada objetos relacionais, que eram objetos com textura, com peso, com tom, que ela aproximava do corpo, às vezes promovia o tato, o contato com o corpo, para que as pessoas tenham, de alguma forma, a noção de que aquele órgão está ali, pode ser percebido de alguma outra forma. É um trabalho muito interessante. O Anísio, que também é junguiana, que você citou, o Bispo do Rosário tinha uma forma de trabalhar a psicose dele, praticando. Ele tinha aqueles mantos, ele fazia um grande manto que ele pretendia usar quando morresse, que aliás não acabou usando, né? O manto está aí no museu. Coitado do Bispo do Rosário. Mas ele criou. Virou arte. Ele trabalhou de alguma forma as coisas que ele pensava, materializando essas coisas, né? Ele tinha todo um trabalho sobre misses, ele pensava de alguma forma a beleza, ele pensava de alguma forma a autoridade, ele pensava uma conversa com Deus, por que Deus quer que eu faça isso, qual é a missão que ele me deu. Então ele elaborava o sintoma dele, do jeito dele, usando a arte. Então, a arte é uma coisa importantíssima também. Sim, muito importante. Fábio, eu agradeço sua participação. Não, acabou? Eu tô aqui com medo do Instagram derrubar a gente perder a live. Eu posso salvar essa aqui e a gente volta. Para mim tá ótimo. Aí eu tenho algumas perguntas ainda que eu acho que você pode elucidar para o nosso grande público e posteriormente outras pessoas consultarem, ficando gravado. Então, a gente pode fazer isso? Podemos marcar para outro dia também, se você quiser. A gente inicia, agora que eu já sei como fazer. Isso! Eu tenho a intenção de, ao longo do ano, trazer profissionais para conversar conosco, porque a questão da saúde mental não é só no Janeiro Branco, né? Então, a gente precisa isso aí ao longo do ano e para o resto da vida. Então, quanto mais informações a gente puder trazer para o nosso público, mais gente pode ter acesso a essas informações de saúde mental, que é importantíssimo para a nossa vida. E trazer pessoas que estão aí
constantemente estudando, constantemente se aprimorando e atendendo outras pessoas para trazer para cá, esse é o meu objetivo aqui nesse espaço. Parabéns. Está fazendo um bom uso da tecnologia. Tô aprendendo. E botando a cara no sol, né? Então a gente pode combinar outro dia de voltarmos Claro. e trazer outras informações sobre Lacan, principalmente. Eu fiquei curiosíssima sobre Lacan, já que a gente tem mais acesso a informações sobre Freud e sobre Jung, que, aliás, eu amo os dois, mas eu sou mais do lado do Freud. E aí tem também uma questão assim que a gente pode, você pode responder depois com mais tempo, porque eu estou com medo da live cair aqui. Freud resolve tudo com a questão da libido, do sexo, do falo, ou é isso aí, é crendice popular? Freud foi o tempo todo acusado de ser pansexualista, né? Tudo é sexo, tudo é libido, tudo é... Isso, de fato, é uma questão importantíssima para Freud, né? Agora, é importante, então, é sim uma questão fundamental, tudo é, de alguma forma, relacionado à questão da libido, à questão do amor, à questão do sexo. Agora, é importante pensar também que, para Freud, a visão de sexo, a visão da libido e do relacionamento amoroso, ele é bem mais amplo do que a questão libidinal, do que a questão do amor entre duas pessoas, né? A relação com um objeto, com algo que você deseje, uma blusa, é uma relação libidinal para Freud, né? Isso envolve, de alguma forma, o amor. Isso envolve, de alguma forma, um sentimento libidinal. Esse sentimento libidinal não é algo que se interesse só por uma relação, pelo ato sexual em si. É muito mais amplo, né? A libido, para ele, está envolvida no relacionamento com o mundo, com um líder, com uma ideologia que você tenha, né? Ele não teria menor problema em afirmar, por exemplo, que é uma relação libidinal essas paixões políticas que nós temos visto hoje no Brasil tão intensas, né? Tão danosas, tão estimuladas de alguma forma para que as pessoas tenham esses conflitos, né? E ele não teria a menor dúvida em dizer que isso é uma questão libidinal das pessoas, né? Isso é, sim, uma questão sexual, né? Nesse sentido. Então, quando ele fala, tudo sim, tudo é sexo, mas é sexo lato sensu, né? No sentido muito mais amplo do que essa questão meramente a relação sexual em si. Muito bom. Eu acho que a gente pode ampliar mais esse tema numa próxima vez. Por hora, eu agradeço muitíssimo. Estava vendo uns comentários aqui. Pena que o Instagram depois não guarda os comentários. Eu não consigo ver. Então, quando a gente salva a live, os comentários também eles desaparecem. Mas vão surgir outros que vai ficar gravado, vou colocar no YouTube também para ampliar mais o espaço e atingir outras pessoas. Mas todo mundo está falando aqui que muito bom ouvir o Fábio, muito esclarecedor essas questões. Estão agradecendo. A gente trouxe a nossa plateia, né? Você veio com um fã-clube aqui. E aí tem gente falando que já teve alguns sintomas como esses. Então, assim, eu tô adorando aqui, ó. Tem gente adorando o Fábio. A minha amiga Cássia fala que tá te adorando. Então, o Fábio, ele tem consultório em São Paulo e em Cotia, né? E
como funciona seu atendimento? Como as pessoas te encontram? Através do telefone, do Instagram? Sim. Acha no site, tem o fabiosanches@psc.br. E no Instagram, estamos no Instagram, é Fábio Lúcio Sanches, estamos no Facebook, enfim, nas redes sociais a gente é facilmente encontrável. Eu vi que no seu Instagram, na bio, tem artigos lá que você escreveu, então tá lá a sua descrição, a sua formação e alguns artigos que você escreveu. Depois a gente traz essas informações aqui pra gente também. Obrigado, Silvia. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Obrigado a todo mundo. Tchau. Até mais.